Os comandos de repetição são utilizados para que um conjunto de instruções seja executado repetidamente por um número de vezes, ou até uma condição ser atingida. Por exemplo, nós podemos executar um código até que uma variável atinja um determinado valor. Essas estruturas são muito conhecidas como laço de repetição ou loop. Então, nesse curso, nós vamos estudar as estruturas for, while e do while. Então, nós vamos começar pelo comando for, que é esse código que está na tela. Então, quando que nós utilizamos o comando for? Quando nós queremos executar um conjunto de instruções e nós sabemos quantas vezes a gente quer executar. Então, por exemplo, se eu quiser exibir todos os itens de um determinado vetor, então eu sei que o meu vetor, por exemplo, ele tem 10 posições, eu vou fazer o meu laço de repetição rodar 10 vezes. Então, vamos fazer na prática aí do código, que eu vou explicar para vocês no código do que o comando for é composto. Essa é a sintaxe do laço de repetição, né, do for. Lá na lógica de programação, esse for é o equivalente ao para. Para 1 até 10, faça. Então, lá na disciplina de lógica, você estudou dessa forma. Aqui, na linguagem PHP, é o comando for. Mas não foge, é a mesma coisa. Então, nós temos alguns parâmetros aí do comando for. Essa primeira parte é o parâmetro de inicialização. Então, de onde o meu laço vai começar? Vai começar do zero. Até onde esse laço vai ser executado? Até o valor menor do que 10. Então, esse segundo parâmetro aqui é o final, ou seja, até onde que ele vai ser executado. E esse terceiro parâmetro aqui é o parâmetro de incremento. Então, isso aqui já é conhecido também. Nós vimos que esse operador aqui é o operador de incremento, né? Ou seja, o pós-incremento. Nós definimos variáveis para fazer isso. Então, o que ele fez aqui? Definiu a variável cont com valor 0. Aqui é como se ele estivesse comparando, ou seja, até cont ser menor do que 10. E aqui ele incrementa a variável cont. Então, é como se eu defino o valor da variável, defino o valor final, ou seja, aqui é como se tivesse uma verificação, uma comparação, né, verificando se a variável cont é menor do que 10. E aqui o pós-incremento. E eu tenho que delimitar o que vai ser executado entre chaves. Então, tudo que tiver entre as chaves aqui, ó, vai ser executado a quantidade de vezes que você determinar aqui no for. Aqui ele deu o comando echo e escreveu um texto. A variável cont, aí tem uma coisa interessante. Ó. Veja que você consegue, dentro de um mesmo comando echo, você consegue exibir texto e variável. Então, essa variável cont que está aqui está referenciando essa variável. Tá, ok? É a mesma variável. Porém, quando você quer escrever o nome da variável, mas que não seja exibido o valor dela, e sim o nome, igual é o caso aqui, você coloca uma barra invertida, que em vez de ele mostrar o conteúdo da variável, ele mostra o texto mesmo. Ou seja, vai aparecer escrito lá, cifrão cont. Veja que se eu tirar a barra, ele passa a exibir o valor da variável. Então, ficou verdinho aqui, significa que ele vai exibir o valor da variável. Coloquei a barra, ficou na cor igual a do texto, então ele não vai exibir o valor, mas sim esse texto exatamente como está aqui. E depois ele escreve na tela o comando BR, né? Então lá na disciplina de HTML você já viu que o comando BR ele quebra a linha, tá? Então vamos salvar esse código lá e vamos executar ele para ver ele funcionando. Você pode colocar aí o comando for, pode digitar esse nome. E eu vou lá na pasta e vou salvar. Vamos no navegador, digitar localhost barra comando underline for ponto .php. Isso. Então veja o que aconteceu. Ele executou aquele comando 10 vezes, a partir do 0 até o 9. Vamos ver se aconteceu o que o nosso código está indicando? Então veja bem, ó. O código ele está começando do 0 e o final é um número menor do que 10. Então, ele executa isso aqui uma vez. Ó. Escreve na tela, né, através do comando echo, a variável cont vale cont. Porém, na primeira vez que o laço for executado, a variável cont vale 0. Então, ele veio aqui e escreveu o valor 0. Tá joia? E quebrou a linha. E executou o comando BR. Voltou, chegou aqui embaixo, concluiu esse comando, chegou aqui,
o laço ainda continua. Por quê? Ele incrementa terminou de executar o código aqui. O que ele faz? Incrementa a variável cont em 1. Então, se ela valia 0, agora ela passa a valer 1. Então, chegou aqui. Ele volta aqui nessa linha novamente. Agora a variável cont vale 1. Comparou se ela é menor do que 10. Então, ela não é menor do que 10. Ela executa isso aqui novamente, porém, com o novo valor da variável cont, que agora é 1. Então, aí ele veio, exibiu essa segunda linha aqui, escrito a variável vale 1. O que ele fez? Escreveu o comando br, incrementou 1 na variável cont. Então, agora ela era 1, passou a valer 2. Voltou aqui no for. Cont é menor do que 10? É. O valor dela é 2 ainda. Então, ela vai executando. E assim por diante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando a variável cont assumiu o valor 9, executou esse comando, chegou aqui no final, voltou lá em cima de novo. Aí ela compara, a variável cont é menor do que 10? Não, o valor dela é igual a 10 agora. Então, ele não executa mais. Tá? Então, atingiu o limite. Aí ele para de executar essa linha de código aqui. E aqui dentro, pessoal, dentro da chave aqui, você pode colocar outros comandos if, você pode colocar switch case, você pode criar variáveis, você pode colocar vários comandos if dentro dessa chave aqui. Então, cada vez que o código for executado, ele pode ter 20, 30, 40 linhas. Outro comando for, inclusive, a gente vai fazer um exemplo mostrando isso daí. Então, dentro desse comando for, você pode ter outro comando for com a mesma sintaxe, né? E o código só vai aumentando, dependendo da situação e da necessidade. Tá? Mas esse é um exemplo bem simples que mostra como funciona um laço de repetição. No caso desse aqui é o laço for.